Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, aqui do Energia Concursos, né? Nesse encontro de hoje a gente vai dar uma olhadinha em legislação, né, especial, no tocante o quê? No tocante o Estatuto do Desarmamento. Vamos falar um pouquinho do Estatuto do Desarmamento, o que é isso aí, quando surgiu, tá? Qual a importância dele? O Estatuto do Desarmamento ele surge em 2003, né, com uma proposta de um deputado, né, um deputado federal. Eu não me lembro direito o nome dele, era João alguma coisa, né, não lembro exatamente o nome dele, mas por ironia do destino ele foi morto, né, através de um latrocínio, né, uma pessoa tentou roubar ele e deu um tiro nele, tá, ele acabou vindo ao óbito, tá? O que acontece, né, em relação ao Estatuto do Desarmamento? Já teve várias alterações, né, da lei número 10.826 de 2003. Uma coisa muito importante que teve em relação ao Estatuto foi o seguinte. Em 2003, foi feita uma pergunta à população. Qual foi a pergunta? O comércio de arma de fogo deve ser proibido? O comércio de arma de fogo deve ser proibido, né, no Brasil? Aí tinha mais no Brasil. Deu não com 66% dos votos. O que foi isso, professor? Isso foi um referendo. Conhecido como referendo do desarmamento. Por que o referendo? Porque funciona assim. Norma legal. Norma legal. Se a consulta é feita à população antes da norma legal, chama-se plebiscito. Exemplo, estavam para dividir o estado do Pará. A gente fazia uma proposta de divisão do estado do Pará para Tapajós, Carajás e Pará. Foi dado não. Primeira consulta popular, depois a norma legal, chama-se plebiscito. Agora, se a norma legal está pronta, que era o caso do Estatuto do Desarmamento, e foi feita uma pergunta sobre o ponto da norma, qual era? O comércio de arma de fogo deve ser proibido no Brasil? Aí chama-se referendo. Por isso que foi o referendo do desarmamento. Porque a norma estava pronta, foi em relação a um ponto da norma. O que fala esse Estatuto do Desarmamento? Ele cria o cadastro, regulamenta o acervo, o porte, a apreensão e a licença de arma de fogo. É isso que vem, né, o Estatuto do Desarmamento definido. Tá? O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, cria o SINARME, tá? O SINARME. O SINARME. Nada mais é do que o Sistema Nacional de Armas. Esse SINARME, tá? Ele é instituído, tá, pelo Ministério da Justiça. Então, o SINARME é instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Então, é instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Quais são as atribuições, né, do SINARME? Tá? O SINARME tem a atribuição identificar. Vou pegar do slide ali que fica melhor para a gente estar bonitinho ali, tá, pessoal? Ele vai identificar a característica da propriedade da arma de fogo, vai cadastrar, né, as armas de fogo produzidas e importadas no Brasil, vai cadastrar a autorização, né, de porte de arma de fogo, a transferência de propriedade, identificar as características de funcionamento e modificações da arma de fogo, integra o cadastro nacional de armas de fogo já existentes. Cadastra toda a apreensão de arma de fogo, os armeiros que têm atividade no país, o registro de produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores, identificar o cano da arma de fogo, informa as secretarias de Segurança Pública, né, dos Estados e do Distrito Federal sobre a autorização de porte de arma de fogo. Só um ponto muito importante é que o SINARME, né, ele não vai ter o controle de arma de fogo, né, de uso restrito, tá, ou proibido. Isso aí, né, quando não é de uso permitido, compete ao Exército Brasileiro. Tá, o Exército Brasileiro. Vamos ver o que está no artigo lá. Pega aqui o nosso canetão, nosso marcador. Marca texto. Ó.
Sistema Nacional de Armas, o SINARM, instituído pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Vai identificar as características e as propriedades de arma de fogo, vai cadastrar as armas de fogo produzidas, tá, e importadas, vai cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo, que a gente vai ver lá quem tem porte, tá, em regra é proibido, cadastrar a transferência de propriedade, porque se eu tiver uma arma de fogo eu posso vender para alguém, tá? Claro, quando eu me refiro a arma de fogo, é arma de fogo autorizada, toda legalizada, tudo certinho, tá? Vai cadastrar extravio, furto, roubo e outras ocorrências. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. Vai integrar os cadastros de acervo da polícia já existentes. Vai cadastrar as apreensões de arma de fogo. Vai cadastrar os armeiros em atividade no país. Vai cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores, autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Cadastrar e identificar o cano da arma de fogo, as características e impressões, informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, Distrito Federal, o registro e a autorização de porte de arma de fogo dos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consultas. E não alcança as armas de fogo, tá, das Forças Armadas. Só aquelas de uso restrito, né, não vai englobar aqui como atribuição do SINARM. Geralmente não aparece na prova as atribuições do SINARM, tá? Geralmente é uma coisa que passa batido, não tem tanta relevância. Só o que tem relevância? Geralmente é os crimes, tá? Geralmente o que cai na prova é o crime, tá? Mas antes da gente falar do crime, vamos falar do registro. O registro para ter arma de fogo. Quando eu tenho um registro de arma de fogo, o registro vai ser expedido pela autoridade competente, né? Vai ser pelo SINARM, através da Polícia Federal. O registro vai me autorizar a utilizar a arma de fogo, né? Aonde, professor? Aonde? Na minha residência. Ou no trabalho. Se eu for o proprietário ou responsável legal. Tá? Através do registro. Tá? Sobre o registro, vai ser expedido pelo órgão competente. O órgão competente. O órgão que tem atribuição, competência para isso. Tu tem que mostrar que tu tem efetiva necessidade. Realmente tu precisa da arma de fogo. Essa efetiva necessidade aqui, tá, é muito omissa em relação ao dispositivo legal. O que seria uma efetiva necessidade? A lei não fala o que é efetiva necessidade. Aí o que foi feito? Foi feito um decreto, tá, pelo presidente da República. Lembra que uma das medidas que faziam na campanha do atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, né, que ele ia facilitar, né, o registro, o porte de arma de fogo. Aqui está o grande detalhe. Para te ter um registro, para te poder ter arma na residência ou no trabalho, tu tem que ter efetiva necessidade. Eu podia dizer que isso era uma norma penal em branco, tá? Porque não falava o que era efetiva necessidade. Né? O que é necessidade? Veio um decreto para complementar, né, e dizer o que é essa efetiva necessidade. Nesse decreto, tá, vai estar lá explicando que municípios onde tem tantos habitantes por tantos, tá, tantas mortes por número de habitantes, já comprova a efetiva necessidade. Tá, isso é uma norma penal em branco, a gente até fala que é uma norma penal em branco em sentido heterogêneo. Tá, mas mata conteúdo para outra aula. Tá, então, para te ter uma arma de fogo, para te conseguir o registro, tem que comprovar a efetiva necessidade. Mas tu não precisa saber o que é efetiva necessidade. Tá? Tu tem que comprovar a idoneidade. Idoneidade. Sou idôneo, ocupação lícita, né? Ocupação lícita. Residência fixa. Comprovar que tu mora numa localidade, tem capacidade para ter arma. Capacidade. Essa capacidade tem que ser técnica. Tá? Tem que comprovar que tem condições de usar arma. Só pode cobrar para fazer essa avaliação de capacidade técnica
R$ 80 mais o preço da munição ou da bala. Não está errado usar o termo bala, tá? Primeiro porque o exame é balístico, tá? E o colete é a prova de bala. E o principal, porque bala vem do latim, bolos, que é esfera. Tá? Tem muito lugar, principalmente curso de formação, que os policiais falam, bala, então chupa, isso não é bala, isso é munição. É bala também, eu posso usar o termo bala ou munição. A lei usa o termo munição, então posso dizer que em razão da lei é mais adequado, mas não está errado bala, porque primeiro surge o termo bala, do latim, para depois a gente usar o termo munição. Tá? Então eu botei munição porque na lei está munição. Então tem capacidade técnica e psicológica. E detalhe, tanto a pessoa que vai fazer a avaliação técnica quanto a pessoa que vai fazer a avaliação psicológica é autorizada pela Polícia Federal para poder fazer essa avaliação. Tá? Elas têm que ser autorizadas pela Polícia Federal. Aí pode fazer essa avaliação técnica e psicológica. Tá? Então tem que ter capacidade técnica e psicológica para a utilização da arma. Tá? Além disso, além dessas capacidades, tá? Tu conseguiu lá. Comprovou a documentação, é tirado o registro. A partir do momento que tem o registro, somente após o registro, tu fica autorizado a adquirir arma de fogo. E tu vai ganhar uma autorização para ter arma de fogo. Detalhe, tu é autorizado para ter a arma, munição, só daquele calibre. Né? Se tu vai comprar um 38, só pode comprar munição 38. O dono da empresa, a empresa que comercializa arma de fogo, todas as armas de fogo são de propriedade do dono da empresa. Na hora que ele vende uma arma de fogo, ele comunica à autoridade competente a transferência da propriedade, né, através, né, de um banco de dados. Tá? Então fica tudo registrado no nome do proprietário e depois ele transfere, né, a propriedade para a pessoa que tem a autorização para ter arma de fogo, ou seja, tem um registro. Quando tu faz o pedido do registro, pessoal, isso aqui eu não citei, ele vai ser avaliado em 30 dias, se vai ser definido o teu registro ou não. Sendo definido, agora ele tem validade por 10 anos. Está sendo definido o teu registro. Tu vai ter validade por 10 anos. E essa validade é em todo o território nacional. Você só pode andar com a arma? Não, nego. Tu só pode ter arma na tua residência, onde tu mora, ou no local de trabalho, se tu for o proprietário ou responsável legal. Tipo, tu é o garçom, tu pode ter arma num restaurante? Não. Tem que ser o dono do restaurante. Aí tu é o proprietário, tu pode ter o local de trabalho. Não é nos dois. Ou é na residência ou no local de trabalho. Professor, se está na minha residência eu quero levar agora para o trabalho. Tu pega uma autorização da Polícia Federal para te transportar até o trabalho e informa também que agora tu opta em ter no teu local de trabalho e não mais na tua residência. Não mais na tua residência. Então vamos lá. Registro da arma de fogo. Olha como está na lei lá para gente. Olha o registro. Tá? Vamos pegar o nosso marcador. O registro. A arma de uso restrito é registrada no Exército. Nós estamos trabalhando com arma de uso permitido. Restrito é no Exército. É arma de fogo de uso permitido. Para te ter o registro da arma de fogo de uso permitido, é obrigatório ser expedido pelo órgão competente, SINARME através da Polícia Federal. Tem que ter efetiva necessidade, tem que comprovar tem que comprovar a idoneidade, ocupação lícita e residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. Sendo expedido pelo SINARME o registro, tu fica autorizado a comprar arma de fogo. Só pode comprar munição do calibre da arma. As empresas que comercializam a arma de fogo vai comunicar a venda e vai colocar no banco de dados que foi transferir essa propriedade. A empresa fica registrada como proprietária da arma de fogo até vender. Então, o dono da empresa, todas as armas de fogo no nome dele. O pedido é feito em 30 dias, vão dizer se vão deferir ou indeferir. Sendo deferido, ele vale em todo o território nacional. O registro dá o direito de ter arma de fogo na tua residência, no domicílio. Né? Residência e domicílio, para fins de direito penal, pode entender como a mesma coisa, tá? Porque tu pode ter vários domicílios. Tá? Tipo, não é certo o tempo que tu fica cada um, tu pode ter num deles. Tipo, eu tenho 3 domicílios e um deles eu posso ter.
Residência é quando tem um ônibus definitivo, mas é um conceito mais do direito civil, tá? Ou local do trabalho, se tu for o responsável legal. Aí tu pode. Agora, o porte de arma de fogo é diferente. Porte, isso é registro, tá? Registro. O porte de arma de fogo é bem diferente. O porte de arma de fogo é para te transitar com arma de fogo. O porte. Artigo 6º, tá? Registro artigo 5º, porte artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo território nacional. Não pode portar arma de fogo, é proibido, salvo nas seguintes hipóteses. Então, em regra é proibido, em regra você não pode. Agora a gente vai ver as exceções. Em alguns casos é permitidos, tá? Quais são os casos? Integrantes das Forças Armadas. Pessoal das Forças Armadas. No artigo 5º, artigo 6º, desculpa. Ou seja, o pessoal do artigo 142 da Constituição Federal. Tipo, o presidente da República, né, ele é oficial das Forças Armadas, é capitão do Exército, da Reserva. Ele pode. Não é pelo fato de ser presidente, mas sim por ele ser das Forças Armadas. Os integrantes, tá, da Segurança Pública. Artigo 144, os integrantes do 144 da Constituição Federal. Que entra a Marinha, Exército, Aeronáutica. Aqui entra a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia, Corpo de Bombeiro Militar e agora a Polícia Penal. Então, pessoa da Segurança Pública pode andar armado. Todos dois em serviço e fora de serviço. Os integrantes da Guarda Municipal, pessoal da Guarda Municipal. Aqui tem um problema, tá? Qual é o problema, professor? O problema está na lei. O problema está na lei. Vamos para o problema que está previsto em lei. Qual é o problema? Na lei diz o seguinte: os municípios com até 50 mil habitantes não podem andar armado. A Guarda Municipal. De 50 mil a 500 mil, só pode andar em serviço. E acima de 500 mil, pode andar em serviço e fora de serviço. Esse é o problema. Por quê? Porque o STF entendeu que todos os guardas municipais podem andar armados. Tá? Então, na lei fala que municípios com menos de 50 mil habitantes não podem usar arma. De 50 a 500 só em serviço e acima de 500 fora de serviço. Além disso daí, capitais, por isso que entra Florianópolis, quem tem menos de 500 mil habitantes, mas como é capital, e região metropolitana. Florianópolis agora é considerada uma metrópole, tá? Não é por causa do tamanho, sim por a influência, né, e demais fatores, tá? Então, Guarda Municipal, com menos de 50 mil habitantes não anda armado, de 50 a 500 só em serviço, acima de 500 fora de serviço. Para andar fora de serviço, além desses casos, capital, por isso que Florianópolis anda, e região metropolitana, aí eu incluo São José, Palhoça. Senão seria só Joinville. Tá? Mas, entretanto, todavia, o STF entendeu que toda a Guarda Municipal tem direito a andar armada, mesmo que não esteja na lei. Tem 3 coisinhas que o STF, né, entendeu diferente, determinando que é permitido esse entendimento, não seria inconstitucional essa ideia do STF. Continuando aqui, em relação a quem pode andar armado.
eu tenho, tá, os agentes da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, tá, e Departamento da Segurança da Presidência da República. E Segurança da Presidência da República. Então, pode andar armado em serviço e fora de serviço, tá? Pode andar armado em serviço e fora de serviço, sem problema nenhum, tá? O pessoal da Polícia do Congresso Nacional, integrantes dos órgãos policiais responsáveis pela segurança do Senado e da Câmara. Então, eu vou botar assim, ó, Polícia do Congresso, Polícia do Congresso Nacional. Tá? Pode andar armado em serviço fora. A lei fala em agentes portuários. Eu vou botar de outra cor, tá? Para ficar diferente aqui pra gente. Ó. Agentes portuários. Aí só pode andar armado em serviço, tá? Aqui também fala, tá? Nos agentes prisionais. Mas agente prisional, logo em seguida, no artigo 6º, parágrafo 1º, a linha A, permite que o agente prisional ande armado em serviço e fora. Mas também eles integram a polícia penal. Tá? Então, falou uma questão de estatuto de desarmamento, falou em usar agentes prisionais poderão andar armado em serviço e fora. Tá certo, considera agente prisional, porque na lei ainda fala agente prisional. Tá? Empresa de segurança privada, quem trabalha com segurança privada, aí só pode andar armado quando está exercendo a função, tá? Quem trabalha em clubes desportivos, clube de tiro, ó, isso aqui o pessoal tá dando migué, tá? Ai, eu tenho porte, eu pratico tiro, eu posso andar armado. Porra nenhuma. Não é porque tu pratica tiro que tu pode andar armado. Tu pode com arma de fogo para praticar o tiro. Tu sai de casa, pratica o tiro e depois volta. Tu não pode ficar andando armado por aí. Tá? Tu não pode ficar andando. Prefeito, se mandar. Pois é. Quando tu vai te cadastrar no clube de tiro, tá lá o teu endereço. Tá? Essas informações são mandadas para a Polícia Federal. Então, se tu tá no trajeto da tua casa para o clube de tiro, beleza. Agora vamos supor, o trajeto da minha casa para o clube de tiro é 3 quilômetros. Em linha reta. Eu estou no sentido totalmente oposto. A polícia me pegou. Porte legal de arma de fogo. Tá? Pode te complicar. Horário, me pegaram de madrugada. Está praticando tiro de madrugada. Para, né? O pessoal está usando isso aí para dar migué. Tá? Dar migué. Auditores. Auditores. Auditores da onde, professor? E técnicos. Auditores e técnicos. Da Receita Federal. Só podem andar em serviço. Fiscal do Trabalho. Fiscal do Trabalho. Está lá da Justiça do Trabalho. Tá? E analista tributário. Analista tributário. Só em serviço também. Só em serviço pode andar. Tá? E servidores que exercem a segurança, servidores responsáveis pela segurança do quê? Do Ministério Público da União, tá? Do MPU, tá? E tribunais superiores. Segurança do Ministério Público da União e tribunais. Essas pessoas são registradas no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça, respectivamente. O que estão em vermelho só pode andar armado em serviço. O que estão em preto, fora de serviço. Só lembrando da Guarda Municipal, aquela regra que está na lei. Na lei. Ali no slide está bonitinho para ti. Se quiser acompanhar pelo slide, não tem problema nenhum. Então vamos botar lá para vocês. Porte de arma de fogo proibido em todo o território nacional. Integrantes das Forças Armadas, pessoal do 144, fala da Guarda Municipal em seguida, agente da ABIN e Segurança da Presidência da República.
Integrante dos órgãos policiais responsáveis pela segurança da Câmara e do Senado, percebe que tem um asterisco que pode andar armado em serviço e fora. Aí o 7, agente de escolta e guarda prisional e portuária, já citei sobre isso aí. Integrante da segurança privada, solo em trabalho. Integrante de entidades de desportos, clubes de tiros, legalmente constituídos, só quando vai praticar o tiro. Auditor e técnico da Polícia Federal. Auditores fiscais do trabalho e analista tributário, só em serviço. E servidores que cuidam da segurança dos tribunais superiores e Ministério Público, aí só em serviço. É interessante que o próprio tribunal, tá? O próprio tribunal, né, o próprio Ministério Público, ele vai indicar, né, 50% dos servidores para fazer esse curso, né, de qualificação para praticar tiro, tá? Eu tenho um porte de arma de fogo da categoria de caçador, olha que legal. Eu tenho porte de arma de fogo da categoria de caçador. Vou botar aqui, ó. O porte de caçador. Olha que interessante. Esse caçador não é aquele cara que pratica tiro esportivo, tá? Aquele que tem lá, eu sou caçador esportivo, que fica lá no meio da selva, né, da floresta, praticando tiro, na caça, melhor dizendo, isso é do exército, tá? Isso não tem nada a ver com a nossa matéria. Esse caçador é aquela pessoa que trabalha na área rural, que usa a caça para manter a sua subsistência e de sua família. Aí é de porte da categoria de caçador. Para ter esse porte da categoria de caçador, tu tem que ter alguns requisitos. Quais são? Tu tem que ser maior de 25 anos. Tu tem que comprovar que precisa da arma de fogo para manter a sua subsistência e alimentar a sua família. Quem concede esse porte é a Polícia Federal. Tu tem o porte da categoria de caçador. Arma, tiro simples, 1 ou 2 canos, alma lisa e calibre até 16. Para te ter esse porte, tu tem que apresentar a documentação, identificação civil, tem que comprovar residência fixa e bons antecedentes criminais. Aonde eu vou poder usar essa arma na categoria de caçador? Quando tu for praticar caça. Ah, eu estou indo praticar caça, mas eu parei no supermercado. Não, tu não pode fazer isso. Tá? E aonde que vale? Em toda a tua terra, né? Em toda a extensão do teu imóvel, aí tu pode utilizar isso daí, esse porte, né? Tu vai poder andar armado, tá? Já falei que guardas municipais, regiões metropolitanas, no caso, e capitais podem andar armado em serviço e fora. Uma coisa muito importante, o proprietário de uma empresa de segurança, todas as armas de fogo estão no nome dele. Se ocorrer um extravio ou uma perda da arma de fogo, ele é obrigado a informar a autoridade competente. Ele faz um registro de ocorrência e informa a Polícia Federal no prazo de 24 horas. Senão ele comete crime de omissão de cautela. A gente vai ver daqui a pouco o crime. Tá? Policial não paga taxa para ter arma de fogo. Tá? O que acontece? Se tu tiver autorização para usar arma de fogo e utilizar a arma embriagado, tu vai perder essa autorização. Tá? Tem um clube de tiro. Todas aquelas armas que são usadas pelo clube de tiro, é tudo de responsabilidade do proprietário. Mas já que está vindo o presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil, esse presidente dos Estados Unidos, ele vem com seguranças dele. Esses seguranças que vêm dos Estados Unidos, né, que vêm com o presidente dos Estados Unidos, quem dá autorização para eles entrarem com arma de fogo no Brasil é o Ministério da Justiça. E o Sinarme não tem um controle dessas armas. Então eu quero tocar um ponto muito irrelevante. Se tu é colecionador de arma de fogo, colecionador, a autorização é expedida pelo Exército. Se tu é caçador, a autorização é expedida pela Polícia Federal. Se tu é segurança de autoridade estrangeira, quem dá autorização é o Ministério da Justiça. Só lembrando, o Sinarme não tem o controle dessas armas de fogo. Tá? Beleza? Só lembrando, o curso técnico lá, para comprovar a capacidade técnica, o instrutor só pode cobrar R$80 pela avaliação, mais o preço da munição. Perfeito, perfeito, perfeito. As taxas, vamos ver as taxas, né, para te ter arma de fogo. Vou apagar aqui o porte, vamos para as taxas, em seguida a gente vê os crimes. Vamos para as taxas.
Quais são as taxas? Basicamente, eu tenho a taxa de registro e a taxa de porte. Aí tem renovação, segunda via, de ambas. Tá? Olha aqui as taxas. Cobrança de taxas para a manutenção do SINAG, para a Polícia Federal e para o Exército. Registro, 1, ao registro de arma de fogo. 2, renovação do registro de arma de fogo. E 3, expedição de segunda via do registro de arma de fogo. Então, percebe que a 1, 2 e 3 estão ligadas ao registro. As demais estão ligadas ao porte. 4, expedição do porte, né, federal de arma de fogo. 5, renovação do porte de arma de fogo. E 6, expedição de segunda via do porte federal de arma de fogo. Não paga taxa pessoal das Forças Armadas, guarda prisional, auditores, caçadores, o rol de pessoas que não pagam essas taxas. Tá, pessoal, o que eu acho mais relevante para um concurso? A gente está meia hora falando sobre porte, registro e SINARME, mas o que eu acho mais importante que eu vou falar agora, né, que são os crimes. Tá, que são os crimes. Os crimes estão previstos no artigo 12 ao artigo 18, que são os crimes do Estatuto do Desarmamento. Tá? Quais são os crimes? Tá? Eu vou ter a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a omissão de cautela, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o disparo de arma de fogo, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Existe causas de aumento de pena. Vou botar aqui as causas do lado, porque eu acho uma relevância, tá? Causas de aumento de pena. Com isso, a pena é aumentada. Aumentada em quanto? A metade. A pena aumenta a metade. Quando, professor? Tá? Quando o crime foi praticado por agentes, né, de órgãos da segurança pública. Agentes de órgãos da segurança pública, agentes. Ou a pessoa é reincidente. Como assim? Cometeu outro crime dentro de 5 anos. Tá? Em quais crimes? É todos? Não, não é todos. Tá? É só no 14 em diante. É só do artigo 14 ao 18. Tá? Esse aumento de pena. Tá? Uns são insuscetíveis de liberdade provisória. Tá? Fala que são inafiançáveis, mas o STF diz que é inconstitucional. Tá? Mas a gente vai ver um por um. Então vamos lá. Vamos ver na ordem, pegando o artigo, como essa ideia do curso. Tá? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Percebe que pode uma questão falar assim, o Estatuto de Desarmamento não fala de arma de fogo de uso restrito. Fala sim. O crime do artigo 16 é de arma de fogo de uso restrito. Não regulamenta registro e porte de arma de fogo de uso restrito, mas há crime de uso de arma de fogo de uso restrito. Então, o artigo 12, nada mais é do que a posse irregular de arma, né? Na verdade, é arma de fogo permitido. É arma de fogo permitido. Em regra, toda vez que fala arma, é arma, acessório e munição. Olha o artigo 12. Vou pegar nosso marcador, vamos lá para o artigo 12. Possuir ou manter sob a sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, ou seja, em casa, ou dependência dessa, ou ainda no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável do estabelecimento. Então, a gente pôde acompanhar ali o crime do artigo 12, tá? O crime do artigo 12, tá? O crime do artigo 12 nada mais é do que tu ter arma de fogo, né, em casa ou no local de trabalho. Aí tu vai incorrer no crime, que a pena é de 1 a 3 anos, tá? A pena é de 1 a 3 anos, tá? Então, tranquilo, tenho 38 na minha casa ou no local de trabalho se eu sou proprietário sem autorização. Crime do artigo 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não é restrito. O artigo 13 fala da omissão de cautela. O artigo 13, omissão de cautela. Esse crime é interessante, tá? Porque a mesma conduta caracteriza 2 crimes. Cautela.
Se a pessoa não observa a cautela necessária para que o menor de 18 anos tenha acesso à arma de fogo, aí é só arma, tá? Não entra munição nem acessório. Muita gente cai nessa. Se eu não observo a cautela necessária, o cuidado para que o menor de 18 anos tenha acesso à arma de fogo, eu incorro no artigo 13. E no parágrafo único, o dono da empresa de segurança privada que não informa o extravio ou a perda da arma de fogo à Polícia Federal no prazo de 24 horas. Então eu tenho duas condutas omissivas. Então você quer dar uma prova? O Estatuto de Desarmamento prevê crimes omissivos. Prevê crime omissivo. Não prevê crime culposo. Omissivo sim, que é o artigo 13. 1. Não observa a cautela necessária para que o menor de 18 anos tenha acesso à arma de fogo. E 2. O proprietário da empresa que não informa a Polícia Federal o extravio ou a perda da arma de fogo em 24 horas. Então vamos lá ver os artigos. Artigo 13. Deixar de observar a cautela necessária para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental, olha aqui, ó, não é físico, é só mental, apodere a, isso aqui eu acho interessante, tá? Só a arma de fogo, não entra acessório e munição. Os demais crimes é tudo acessório e munição. Que seja sob a sua posse ou seja da sua propriedade. Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança de transporte de valores que deixa de registrar a ocorrência da polícia ou comunicar à Polícia Federal a perda ou furto ou roubo ou outro extravio de arma de fogo, acessório e munição, entre os três, o acessório e munição, que seja sob a sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido fato. Então presta atenção, suponha que eu tenha arma de fogo, acessório e munição em casa. E eu não guardo a munição. Chego em casa, minha filha está brincando com as munições. Eu cometo crime? Não. Se eu não observar a cautela necessária para que o menor de 18 anos tenha acesso à munição, não é crime. Só é crime do caput do 13 se for a arma. Professor, e se eu tiver com munição na minha casa e não tiver autorização? Aí tu cai no 12. Porque todos os crimes é arma, acessório ou munição. A não ser o 13, caput, que é quando eu não observo a cautela necessária para que o menor de 18 anos tenha acesso à arma. Não entra acessório ou munição. Agora, se for o diretor da empresa de segurança que não informa a Polícia Federal em 24 horas, aí sim, o extravio, a perda, o furto ou roubo de arma, acessório ou munição, aí comete o crime do artigo 13. O artigo 14 já é o porte irregular de arma de fogo de uso permitido. De uso permitido. Aqui eu vou botar uma ressalva que não está no artigo, tá? É aquela cautela que o menor de 18 anos ou doente mental, tá? E não avisar a Polícia Federal em 24 horas. Então, vou botar uma anotaçãozinha aqui para ficar mais bonitinho aqui o artigo 13. Tá? Vou até grifar aqui essa parte. Esse aqui é bem simples, pessoal. Imagina que eu tenho 38 e estou na rua com 38, ou eu estou no local de trabalho e não sou o proprietário, o garçom do bar, o professor no curso. Aí eu incorro no crime do artigo 14. Tá? Acompanhe comigo a leitura. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório, munição, de uso permitido, sem autorização, desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de 2 a 4 anos. Percebe aqui, ó. Portar. Aí ele fala arma, acessório ou munição, de uso permitido. Sem autorização, desacordo com determinação legal. Pena de 2 a 4 anos. Um ponto que eu acho muito interessante, que eu vou botar aqui para vocês, é aqui embaixo. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. O que quer dizer essa loucura? Essa loucura quer dizer o seguinte: o caput é bem simples. Tu tem arma de fogo
né, o 38 lá, que é de uso permitido na rua, no local de trabalho, se tu não for o proprietário. Cuidado, arma de fogo em casa, sem autorização, arma permitida, ou no local de trabalho, crime do artigo 12. Arma de fogo de uso permitido, na rua ou no local de trabalho, se tu não é o proprietário, crime do artigo 14. O ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o parágrafo único do artigo 14, que diz o seguinte, que o crime é inafiançável, a não ser que a pessoa tenha um registro da arma. O STF, vou botar aqui, ó, o STF julgou inconstitucional, tá? Que o crime é inafiançável. Por quê, professor? Porque os crimes inafiançáveis são apenas racismo e praticados, né, por grupos armados, crimes hediondos e equiparados como tráfico, tortura e terrorismo. Os demais não são crimes hediondos. Então não pode vir uma lei federal definir um crime hediondo. Então, a norma constitucional do STF que diz da inconstitucionalidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, porque o 15 fala a mesma coisa, é inconstitucional pelo STF, tá certo. O 15 é o disparo de arma de fogo. Tá? Então, cuidado, porque realmente é inconstitucional. Não cabe uma lei dizer quais são os crimes inafiançáveis. Então, vamos lá para o 15. Pessoal, disparo de arma de fogo é disparar arma de fogo, né, em local habitado. Tá? Local habitado. Em via pública. Estou escrevendo de azul, tá? Via pública. Local habitado. Tá? Via pública, local habitado. Tá? Isso é tudo crime. Disparar arma de fogo, vou no meio da rua e dou um tiro. Ah, numa cidade que não tem ninguém, eu atiro também, é local habitado. Professor, e for dentro do mato, não tem ninguém, numa fazenda, aí não tem problema. Quer dizer, não tem crime de disparo. Vamos para o artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Em lugar habitado. Em local habitado. Tá? Em lugar habitado. Ou em suas adjacências. Ou em via pública. Ou em direção a ela. Desde que essa conduta não tenha com a finalidade da prática de outro crime. Pena de 2 a 4 anos. Só lembrando que aquela parte que fala daí que é inafiançável o crime, aquilo ali foi decretado inconstitucional pelo STF. Beleza? Então a gente para por aqui essa parte do Estatuto de Desarmamento. Em seguida a gente vê os últimos 3 crimes e faz umas questões simples. Beleza? Todo mundo, ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo encontro.